Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Saudações, caros ouvintes. Eu sou o Douglas Lopes. E eu sou o Márcio Jarek. Na gravação do episódio piloto do podcast Hiperbólico. O som que você está ouvindo de fundo é a canção It Took Me a Long Time to Believe, da banda curitibana Good Child. Ao longo do programa você vai ouvir o disco Lugar Nenhum de Igor Menezes. Se você é compositor, envie sua trilha para sonorizar o Hiperbólico através do e-mail contato@hiperbólico.com.br. E Márcio, por que estamos fazendo um podcast com o nome Hiperbólico? Hiperbólico é uma palavra que tem vários significados oficiais, formais, né? Mas para nós tem um significado extremamente importante, que é o de convite ao questionamento, convite ao perguntar, né? Um significado filosófico, né? Existem alguns sentidos do termo, então o ouvinte pode esperar que seja um programa sobre ciências exatas, mas não é isso. Pode imaginar que seja uma figura de linguagem enquanto exagero, uma hipérbole. Hipérbole, algo exagerado, né? Podemos até adotar um pouquinho desse significado, né? E no sentido de radicalizar as dúvidas, né? Exatamente. Nossa intenção, né, com o nome Hiperbólico é resgatar um pouco da atitude filosófica do pensador Descartes, né? A ideia de se colocar em questionamento, se questionar a realidade, questionar seu cotidiano. Essa é a nossa grande intenção. E com isso colocar o pensamento em movimento, né? Perguntas em movimento. Então, os recados: assine o feed do Hiperbólico e nos siga nas redes sociais. O Twitter, @hiperbólico_. Curta a nossa página no www.facebook.com/hiperbólico e apresente suas críticas e sugestões através do e-mail contato@hiperbólico.com.br. Por esse ser um episódio piloto, nosso primeiro programa, né? Não teremos leitura de e-mails de ouvintes, mas pedimos que você, caro e cara ouvinte, contribua nos dando sugestões de formato, ao exemplo de você prefere a leitura de e-mails, que a leitura de e-mails seja feita no início ou no final do programa, o que você pensa da duração do programa, você tem sugestões de quadros para os episódios, ou mesmo até a sugestão de conteúdos e temas. Não esqueça de indicar esse podcast embrionário para os seus amigos e participar das discussões sobre os episódios, pois o que move o pensamento são justamente as indagações, suas perguntas. E por falar em indagações, Márcio, vale ressaltar aqui, né, afinal de contas, o nosso inspirador, nosso santo padroeiro, não que vistamos camisetas, inclusive em outros momentos a gente vai discutir isso sobre os pesquisadores que adotam um filósofo, né? Mas essa posição do Descartes em relação a colocar todos os princípios em xeque, esse é o nosso propósito, e é extremamente relevante para toda a tradição do pensamento ocidental. Uma das características fundamentais da filosofia, afinal, é a negação, mas não para que a negação permaneça estática, mas que haja uma superação através dessa negação. Que essa negação, de certa forma, nos coloque em movimento. Sim. Então vale citar o pensador, né? Ok, vamos lá. Agora, pois, que meu espírito está livre de todos os cuidados e que me proporcionei um repouso assegurado numa aprazível solidão, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não necessário, para atingir esse desígnio, provar que são todas falsas, que talvez nunca levasse a cabo. Mas visto que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de crer nas coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que naquelas que nos parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que a encontrar bastará para fazer-me rejeitar todas. E para tanto não é preciso que eu examine cada uma em particular,
o que seria um trabalho infinito, mas porque a ruína dos fundamentos arrasta necessariamente consigo todo o resto do edifício. Essa citação é de Descartes em Meditações Metafísicas. Essa citação que nós acabamos de ouvir do pensador René Descartes, ela se apresenta como um ícone do pensamento moderno, no sentido de tentar estabelecer um método que nos possibilite um conhecimento seguro a respeito das coisas. E, para tanto, Descartes propõe que se coloque todas as coisas em dúvida. E a dúvida aqui tem uma função bastante importante, que é de fazer com que os fundamentos passem por uma prova de resistência, de eficiência. Ele propõe que não é possível, né, mesmo que a gente gastasse todo o nosso tempo em vida, colocando todos os fundamentos, aliás, todas as nossas opiniões em xeque, nós não conseguiríamos resolver essa problemática numa vida, porque de uma pergunta sempre vai nascer outra. Então a proposta do Descartes é que se ataque justamente os fundamentos, né, os princípios do conhecimento, porque a partir daí, se esses fundamentos não resistirem, todo o resto do edifício vem abaixo. Assim como numa demolição, né, contemporânea, em que quando se vai implodir, né, derrubar um edifício, o dinamite é colocado justamente nos fundamentos. Então, se esses fundamentos são destruídos, todo edifício vai ser tombado. Aí é importante frisar que a dúvida ela não serve para permanecer em si mesma. A dúvida não é uma postura estática perante a realidade, né? A dúvida tem a função de colocar os fundamentos em xeque, mas de uma tentativa de superação, visando, né, aliás, uma tentativa de superação caso esses fundamentos sejam frágeis. De certa forma, então, a dúvida é a mãe do conhecimento, né? É a dúvida que nos motivou a fazer esse podcast, né, o Hiperbólico, e é a dúvida que nós procuraremos sempre instalar aí na cabeça dos nossos ouvintes, mas uma dúvida, como bem falou o Douglas, uma dúvida tem função inicial de demolição de uma série de opiniões, mas também tem a função, num segundo momento, a função de construir, né, novos patamares de entendimento sobre a realidade. No nosso caso, novos patamares de entendimento, de conhecimento e mesmo de discussão sobre o cotidiano, né? Então, os nossos episódios sempre começarão com questionamentos, né, motivadores, né? Sempre com alguma dúvida inicial que nós tentaremos aí responder ao longo do programa ou mesmo criar novas perguntas a partir desse questionamento inicial. Sempre a atividade aqui será de tentar passar de algum tipo de plano comum de entendimento das coisas para um plano de entendimento, de conhecimento mais aprimorado, mais sofisticado, mais crítico sobre a realidade. A velha passagem, a gente encontra isso em qualquer manual de filosofia, né? A passagem do senso comum para o senso crítico. Esse debate que o Descartes propõe, né, que ele abre na modernidade, ele tem uma série de interpretações, vai chegar lá ao ceticismo do Hume, por exemplo, né? Digo isso só para frisar pro ouvinte que a escolha do nome hiperbólico foi nesse sentido de que os teóricos chamam a dúvida cartesiana de dúvida hiperbólica. Consiste nesse movimento que nós acabamos de falar sobre colocar todas as opiniões, todos os fundamentos em xeque. Então é claro que tem os desdobramentos que vão recair no ceticismo. No entanto, a nossa proposta não é encerrar as discussões, é justamente abrir as discussões.
os nossos ouvintes. Então, nosso programa hiperbólico, nosso podcast hiperbólico vai caminhar aí entre duas posições extremas. A posição do ceticismo, por um lado, e a posição do dogmatismo. E lembrando aos caros ouvintes, qual é a definição de ceticismo, a definição de dogmatismo, Douglas? É um debate bastante extenso, né, sobre o ceticismo. Para Hume, por exemplo, é uma discussão que vai chegar lá no Kant, né, considerado pai da filosofia contemporânea. Ele trata da impossibilidade de conhecer de fato alguma coisa, né, ou de racionalizar sobre alguma coisa, dadas as limitações. E o dogmatismo, por outro lado, ele vai estabelecer posições, vai estabelecer proposições que são imutáveis e são tidas como verdadeiras, sim. Por isso nós temos a proposta aqui de combater o dogmatismo, né? Não encerrar as opiniões. É muito triste quando alguma pessoa diz: eu não vou mais mudar de opinião. A minha opinião sobre aquilo sobre isso ou aquilo é determinante. Porque você está correndo o sério risco de estar errado sobre aquilo e insistir no erro, né? Então, essa abertura de sempre poder avaliar outras concepções, ela é que traz o crescimento para a humanidade, né? Enquanto civilização, enquanto cultura, enquanto ciência, enquanto direito, assim por diante. Esse nosso humilde podcast se propõe aí a também humildemente contribuir com o crescimento intelectual, com o crescimento de uma visão mais crítica sobre os assuntos que nos são bombardeados diariamente, né, pelos meios de comunicação, né, pela TV, pelo rádio, pelos jornais, revistas e principalmente, né, na nossa época, a internet e suas redes sociais, né? A todo instante surgem opiniões as mais variadas sobre tudo. Muitas dessas opiniões se consolidam em dogmas e aceitamos como verdades definitivas sobre os mais variados assuntos. Então, o nosso podcast se propõe justamente de maneira hiperbólica, né, a questionar isso tudo, abrindo aí um caminho de construção, uma construção comum, né, não só nossa aqui, senão seria pretensão demais e uma espécie de autoritarismo nosso querer oferecer respostas prontas para os nossos ouvintes. E também tem um movimento contrário, né, em que o sujeito pode desanimar frente a essa diversidade de posições, e ele simplesmente se cansa de questionar o que é coerente e o que não é, e simplesmente adota aí um ceticismo imaturo, pensando que, ora, afinal de contas eu não consigo conhecer nada, eu não posso ter certeza de nada, né? Essa discussão nos lembra a questão da mediania aristotélica, né? Para ficar entre dois termos. Nós partimos do princípio de radicalização das dúvidas justamente para abrir os debates, para abrir as discussões, para experimentar quais são os desdobramentos das várias perspectivas e combater essas opiniões que se propõem a serem encerradas sobre todas as coisas. Ok. Essa tradição é a tradição ocidental da filosofia, da ciência, é a tradição do pensamento ocidental, né? De nos tirar de uma posição mais cômoda e muitas vezes prática ou pragmática, né, funcional, de opiniões sobre os mais variados assuntos, nos tirar dessa condição e nos propor uma condição, muitas vezes, como lembra o poeta português Fernando Pessoa, né, uma posição de desassossego, né? O sujeito fica desassossegado, se incomoda com isso que é comum, com isso que é padrão, né? Sair do chamado senso comum, mais uma vez, e tentar obter aí um modo de pensar mais criterioso, né? O senso crítico. Gosto muito de brincar com as palavras, né? O senso comum entre os gregos chamava-se doxa, né? Um espaço de opiniões, a doxa. Ser um tipo de conhecimento da realidade, é um conhecimento muito frágil, né, por ser, muitas vezes, superficial. Pode até ter sido trazido com a tradição, com a história, passado pelas autoridades, mas muitas vezes é um conhecimento frágil. A ideia de crítica remete à raiz, a algo aprofundado, aquilo que sustenta uma série de coisas. Então, buscar os fundamentos, buscar as raízes, avaliar de maneira mais criteriosa. A partir dessa avaliação surge um conhecimento mais aprimorado que os gregos chamavam de episteme. Tem até uma área da filosofia chamada epistemologia, que discute justamente a maneira como nós conhecemos as coisas. Essa palavra episteme foi traduzida muitas vezes simplesmente por ciência, né? Então, das opiniões, né? Ter uma opinião sobre tudo, ou opiniões sobre tudo, é diferente de ter ciência. A partir dessa distinção é importante frisar o papel do senso comum, que tem uma parte de um princípio de relevância. Na verdade, é o conhecimento que a gente mais usa no cotidiano, né? Quando nós estamos lavando louça, por
por exemplo, nós não paramos para pensar cientificamente na composição do sabão, mas nós sabemos só que para lavar louça é necessário ter o sabão, né? Então, o conhecimento de senso comum é aquele passado culturalmente pela nossa tradição oral, corriqueira, que tem uma função. O conhecimento de senso comum é aquele transmitido pelo nosso cotidiano, né? Culturalmente, corriqueiramente, ordinariamente, ele tem essa função prática frente ao mundo, pragmática frente ao mundo. Apesar dos avanços de toda a tradição ocidental, filosófica e científica também, né, poderíamos dizer, nós mantemos proposições que são de senso comum, ordinariamente. Por exemplo, a expressão o sol nasce ou então o sol se põe. Nós usamos isso corriqueiramente, o sol nasceu forte hoje. No entanto, se nós fizermos um esforço de consciência, a gente sabe que o sol não nasce e o sol também não se põe. O sol é um astro e nós que estamos aqui nesse planetinha circulamos em volta dele. Saravá, o que fundou nossa terra, foi som de batuque no ar, suor, injustiça e espera, também alegria pra cantar. Certamente hoje em dia não temos um problema tão grave em discutir questões celestes, né? Sobre o Sol, sobre os planetas, e a maioria das pessoas não vai sofrer nenhum tipo de represália, punição, ou vai para a fogueira, né? Por defender isso ou aquilo em relação aos corpos celestes. Mas essa mesma condição de conhecimento, né, do senso comum para o senso crítico, está presente nas relações humanas. Definições sobre o que é a justiça, o que é o amor, o que é a felicidade, o que é o sucesso, é tão comum hoje falar sobre isso. São definições muitas vezes que se consolidam em dogmas, verdades absolutas, inquestionáveis, e todo aquele que tenta pensar de forma diferente acaba sendo, de uma maneira ou outra, punido, repreendido e mesmo perde suas vidas, né? Afinal, os homens não fazem mais guerra sobre a posição do Sol, a posição da Terra no sistema solar, ou brincando com o exemplo do Douglas, não fazem mais guerra sobre o sabão, né? Não existe guerra sobre sabão, mas existem guerras sobre a definição de justiça, sobre o que é direito, sobre qual o modo de vida mais adequado. Tudo isso diz respeito, mais uma vez, às visões de senso comum e a visão mais crítica que a gente pode ter sobre a realidade, né? A perspectiva filosófica justamente vai propor uma negação sobre aquilo que é dado. Chegamos ao mundo, iniciamos aliás, mesmo antes de iniciar nossas vidas, nós já temos uma série de condições que são dadas. Toda a nossa cultura, ela é dada. Nós não chegamos aqui como construtores de cultura. Nós assimilamos aquilo que está dado, nós assimilamos os costumes, as concepções. E é necessário um sobre-esforço para superar aquilo que é dado, aquilo que é naturalizado. Falsamente naturalizado, né? Cotidianidades, aquilo que você ouve todo dia sempre igual, mas muitas vezes pensa em dizer não. O quadro Cotidianidades tem por objetivo discutir temas do dia a dia, temas cotidianos, por isso cotidianidades, temas que circulam pelos jornais, na TV e nas redes sociais, que geram uma espécie de senso comum, né, sobre o tema, mas que muitas vezes permanecem obscuros, permanecem superficiais, merecendo algum tipo de tratamento, vamos dizer assim, filosófico, um tratamento hiperbólico, né, de questionamentos constantes que visem um entendimento mais aprofundado. No Cotidianidades de hoje, nós temos o caso exemplar da microcefalia e do Zika vírus no Brasil do ano de 2015 e que infelizmente ainda persiste entre a população, gerando uma série de dificuldades e de sofrimento. Isso, em 2015 começamos a constatar, isso foi público, foi amplamente noticiado, o número crescente de casos de microcefalia. De modo inicial, essa expansão de casos não tinha como evidência a sua causa. Quando nós não sabemos da causa, nós tendemos a
explicar os fenômenos de modo mítico ou conspiratório. Começamos, de certa forma, levados por sentimentos, emoções, sentimentos como medo, pânico, ser influenciados por outros e começamos até a fabular, criar fábulas. Uma dessas fábulas é claro que era religiosa, como costuma acontecer nos casos de epidemia, e atribuía um castigo divino que assolava a população. Castigo divino que deveria ser curado com uma conduta moral específica. Outra perspectiva que tentava explicar essa expansão de casos era relacionada a uma teoria da conspiração, com fundos de pseudociência. Diziam que algumas explicações eram relacionadas à causa da microcefalia, a toques de medicamentos vencidos ou que o vírus era espalhado através das vacinas. Interessante como a mesma história se repete da revolta da vacina, por exemplo, né? E ainda para ajudar a, de certa forma, comprovar, com muitas aspas, se comprovar essa teoria da conspiração, uma série de supostas evidências circularam entre as pessoas, nas redes sociais, né? Fotografias de lote de vacinas, supostos depoimentos de pessoas que observaram vacinas vencidas ou coisa do gênero, né? Tudo isso incrementando um clima muito mais levando ao apelo emocional das pessoas para comprovar essa história mítica de uma conspiração. Até que aparece uma heroína uma heroína hiperbólica, que é a obstetra Adriana Mello. Atendendo aos pacientes, ela primeiro constatou a microcefalia. Como todo bom cientista, buscou a causa desse fenômeno. A evidência peculiar que ela encontrou foram manchas na pele características de mosquitos Aedes aegypti. Ela continuou investigando e relacionou que as grávidas com fetos microcefálicos tinham manchas na pele características dessas picadas. Aquilo que inicialmente era uma hipótese, levantada a partir de um questionamento da realidade feito pela obstetra, acabou se comprovando, se estabelecendo a relação adequada entre contaminação pelo Zika vírus e, como consequência, a microcefalia em bebês. A Fiocruz conseguiu relacionar, então, adotou essa hipótese, deu atenção a essa hipótese e, a partir daí, conseguiu estabelecer um método que a comprovasse. Então, a partir dos exames de sangue coletados e da coleta de mosquitos Aedes aegypti das regiões que tinham esse tipo de ocorrência, constataram que o mosquito Aedes era um vetor do Zika vírus e que o Zika vírus tinha como implicação a microcefalia em fetos. Então, obstetra doutora Adriana Mello seguiu os passos do método racional, buscando as causas, buscando as raízes dos fenômenos. Sonho, imagem, cor pra se encontrar e afastar a dor, teu cheiro ao lado de mim, luz, vontade em flor pra iluminar. Qual é o risco de dizer que as coisas são naturais? É o risco constatado pelos primeiros pensadores, É o risco de reduzirmos demais a compreensão que temos sobre determinados assuntos. Eu sempre brinco com os meus alunos, se formamos conceitos, o risco de reduzirmos demais os conceitos seria de ter conceitos prévios, pré-conceitos sobre vários assuntos, E desses pré-conceitos, em lógica, outro campo da filosofia famoso, nós
compreendemos que os conceitos formam juízos. Então, se temos pré-conceitos, brincando com as palavras, podemos ter, então, pré-juízos, né? Juízos prévios sobre determinados assuntos. E esses juízos são juízos também limitados demais. Então, de pré-conceitos, pré-juízos. E juízos, em lógica, formam raciocínios, formas de pensar a realidade. Então, conceitos prévios, juízos prejudicados, vão formar, então, raciocínios também limitados demais. Pré-raciocínios, né? Nossa forma de pensar também vai estar limitada. Dando nome a esses fenômenos todos, né? O preconceito, o prejuízo e mesmo alienação, mesmo vivermos sobre um domínio ideológico de alguém, mesmo até chegar ao ponto de esses prejuízos, preconceitos, alienação, nos levar a violências, sejam as violências mínimas, simbólicas, até violências propriamente ditas, violências físicas e guerras, né? Guerras são cometidas por preconceitos, por visões limitadas demais da realidade, né? Nós podemos colocar em questão isso, né? Acho que uma das principais finalidades do hiperbólico é justamente levar esse ponto em consideração. Você tem a total liberdade de manter as suas concepções, tem a total liberdade de se manter fechado. Porém, se você começar a procurar outras perspectivas, outros ângulos em relação às coisas, sua existência vai ser muito mais rica, né? Vai conseguir construir uma série de novas percepções sobre a realidade que nós costumamos simplesmente aceitar e não pensar sobre elas, né? Acabando tendo como implicação, para além da pobreza existencial, muitas vezes a violência. Lembro aqui uma passagem, né? Não vou citar ela palavra por palavra, não, mas apenas recordando uma passagem do Bertrand Russell, né? Um filósofo britânico, filósofo matemático. Ele destaca o valor dessa atitude questionadora, dessa atitude filosófica frente ao mundo, ou mesmo o valor da filosofia, como ele faz uma comparação com pintura, né? Como se ter essa atitude filosófica te oferecesse cores a mais, ter algumas tintas a mais de filosofia, vão promover aí o que ele chama de libertação do senso comum, né? Você se liberta dos grilhões da prisão, das correntes do senso comum, e te oferece um mundo muito mais desafiador, um mundo muito mais crítico e, no caso, né, brincando com a metáfora da pintura, um mundo muito mais colorido, né? Cores que antes você não percebia, mas que o prisma de cores é muito maior. E estendendo essa metáfora prismática, né, do Russell, a gente pode lembrar das implicações morais, né, também, éticas. Russell tem um livro chamado No que Acredito, que ele ganha o prêmio Nobel. Eu não vou me lembrar especificamente o ano de publicação, né, em que ele ganha o prêmio Nobel de Literatura, mas ele dedica esse livro a fazer uma abordagem sobre os problemas éticos da humanidade. E ele tem uma definição de virtude lá, que é uma definição muito simples, né, que diz o seguinte: a vida virtuosa é aquela inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. E ele justifica isso com argumentos históricos. Ele dá como exemplo o início da Idade Média, aliás, ele dá como exemplo lá a Idade Média, o hábito, em caso de peste, da igreja convidar as pessoas para rezarem, para que Deus livre elas da peste. No entanto, colocava-se as pessoas, uma aglomeração de pessoas no ambiente fechado, e a peste acabava se alastrando. Esse é um exemplo de amor sem conhecimento. Outro exemplo que o Russell dá é o da Segunda Guerra Mundial, em que a humanidade nunca tinha experimentado tantos avanços científicos e tecnológicos ao mesmo tempo. Porém, esses avanços eram usados predominantemente para extermínio de massas. Então, toda a tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial foi voltada para o extermínio. O Russell define aponta que esse é um exemplo de conhecimento sem amor. Portanto, é necessário que haja um equilíbrio aí para que nós busquemos aquilo que conseguimos construir como civilização, aquilo que nós conseguimos construir como cultura. Penso que se tem alguma coisa para se aproveitar enquanto reflexão a partir do pós-guerra, é justamente a necessidade da dignidade humana. No final, me parece que no final das contas, qualquer
qualquer esforço, qualquer empreendimento em relação a conhecer melhor a realidade tem a ver com a promoção da dignidade, com a promoção do humanismo. Tanto é que pós-guerra que pela primeira vez se pensam em direitos universais. Aí a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é à toa o filósofo mencionado aqui, o Bertrand Russell, né, no século XX é reconhecido aí como um dos filósofos, junto com Sartre, um dos filósofos mais engajados em uma série de causas de direitos civis, né, como a paz, o direito das minorias e tudo mais. A Segunda Guerra Mundial é um grande quadro sobre o que o dogmatismo pode nos trazer. Basicamente, há um sistema de propaganda nazista, tem sucesso, é eficiente perante uma condição social completamente violenta, uma condição econômica completamente violenta. É formadora de opinião, é formadora de um senso comum. Replicadora, amplificadora de um senso comum. Replicadora de preconceitos, de pré-juízos, né, de formas de raciocínio autoritárias. Sim, se nós perguntássemos para qualquer historiador, inclusive é interessante que os ouvintes historiadores aí se manifestem quanto a isso, mas é difícil mensurar quantos prejuízos a Segunda Guerra Mundial trouxe. Mesmo com todo o nosso histórico de aprendizado, há a impressão de um movimento mundial e ganha pontos de vista específicos nos países, mas que é justamente de reforçar os dogmas. Aí, será que a gente vai precisar construir absurdos, construir violência novamente para, se sobrevivermos a isso, retomar tudo aquilo que a gente já conquistou em relação a uma vida digna, uma vida civilizada? Seu ventre um violão ficou enlouquecido por cima da cama, por baixo do vestido da vida, menina. Sobra a marca degustada com você. Mas, Douglas, se mencionava esse processo de construção do conhecimento, de enfrentar o senso comum, de enfrentar, ou melhor, enfrentar os perigos do senso comum, as limitações do senso comum na construção mesmo de uma sociedade melhor, mais aberta ao entendimento, um entendimento mais amplo da realidade. E você mencionou, falando sobre o livro, a Idade Média, né? Mais uma vez, nós temos um senso comum entre as pessoas de que a superação de fases na história, como já é meio vulgar isso, mas muitos acreditam que a Idade Média foi a Idade das Trevas, e vem então a modernidade trazendo nova luz, e depois o iluminismo, né? Então foi superada as trevas da Idade Média. Então, como se tudo aquilo lá da Idade Média ficou no passado, e então estamos numa espécie de degrau a mais, num patamar mais avançado do que aquilo que foi vivido, as sociedades viveram nos mais de 1000 anos, período da Idade Média. No entanto, tendo uma visão mais crítica sobre a realidade, talvez possamos chegar aí à conclusão de que idades médias sempre existiram na história da humanidade. Momentos em que as pessoas baixaram a guarda de seu senso crítico, inebriaram sobre discursos dogmáticos, sobre formas de pensar limitadas demais, né? Desde o início do Ocidente, principalmente no Ocidente, não tenho aqui condições de falar sobre as civilizações do Oriente, mas na história do Ocidente há vários momentos em que se alterna essa visão mais crítica, criteriosa, aberta, desafiadora, e essa visão conservadora, retrógrada, autoritária, ideológica, dogmática, né? Vários momentos. Nós podemos aqui trazer isso já no início do pensamento ocidental, lá entre os gregos, lembrando aqui dos primeiros pensadores pré-socráticos, o que eles enfrentaram, né, para tentar desenvolver um senso crítico sobre a realidade. Douglas mencionava aqui uma história célebre
dos filósofos pré-socráticos em tentar resolver até problemas práticos. Para a gente voltar um pouco na história, assim, em relação à questão da construção do pensamento mitológico. O pensamento mitológico, com base fantástica na antiguidade, tem o propósito de desvelar a realidade, de tentar elaborar alguma compreensão sobre o real. Porém, essa tentativa, que nós não podemos também olhar ter uma visão preconceituosa sobre ela e dizer que ela é rudimentar, pois... Assim como a Idade Média mesmo, né? Assim ela como não foi somente uma idade das trevas, há vários momentos brilhantes da cultura ocidental que ocorreram na Idade Média. A modernidade é um fruto da Idade Média. Ela não é um contraponto da Idade Média. Não é a gente brincava antes da gravação que você não dorme num período histórico e acorda no outro. Existe um processo, né? Então, voltando a essa questão do pensamento mitológico, ele é um avanço no sentido de uma construção de compreensão da realidade. E quando nós dizemos que o pensamento mitológico ele é de ordem fantástica, nós não podemos entender que ele é um pensamento mentiroso ou errôneo sobre isso ou aquilo. A gente pode dizer simplesmente que ele tem uma outra estrutura narrativa, mais lírica, que, no entanto, vai tocar nos âmagos da humanidade, nas raízes dos nossos incômodos, dos nossos conflitos. Tanto é que a psicanálise, por exemplo, se apropria das narrativas mitológicas para conseguir construir os arquétipos psíquicos do homem, porque ela é repleta de narrativas sobre questões que são relevantes para nós. Então, se nós lermos os textos mitológicos, como o Édipo, por exemplo, do Sófocles, é super atual, né? Parece que nós convivemos com aquelas questões ali. Dá para pensar que idades médias, mitologias, ideologias circulam por aí no cotidiano, misturadas a muitos momentos de esclarecimento, de visão crítica, de cientificidade, de filosofias. E o programa hiperbólico se propõe aqui, né, a cada episódio tentar separar um pouquinho esses elementos para promover justamente mais e novos e construtivos questionamentos. Nossa música não cabe em nenhum LP. Jean-Pierre Vernant é estudioso sobre o pensamento antigo, né? Uma referência sobre o pensamento antigo. Ele aponta uma característica de risco do pensamento fantástico no sentido de apropriação do poder. As civilizações antigas se fundamentavam nessas narrativas fantásticas. A realidade era explanada através dos seus panteões. E normalmente seus representantes políticos eram vistos como representantes divinos. Então, o faraó no Egito é o representante de Deus na Terra. E aí existe uma relação bastante análoga. No Oriente, os mongóis vão ter uma percepção parecida, os chineses vão ter uma percepção parecida, os babilônicos. As civilizações da antiguidade não têm uma distinção entre aquele que governa e o seu panteão mitológico. Era impensável uma democracia fundamentada em narrativas mitológicas. Aí o Vernant aponta uma coisa muito importante, que é o seguinte: a democracia está vinculada à questão da racionalidade e à questão da equidade, porque o que diferencia a tirania na antiguidade, essa tirania teocrática, da democracia, não é o tirano que estabelece as leis, que estabelece a cultura, mas com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do logos,
da razão, passa a ser possível se discutir sobre todos os temas que permeiam a vida na polis. Por isso, nós usamos a expressão política. Aqueles, é claro, lembrando que, até para ressaltar essa questão do processo, a democracia ateniense, ela estabelece que cidadãos são filhos de pai e mãe ateniense, e só podem ser homens. Nascidos em Atenas, que serviram no exército, o serviço militar deles na época, com determinada renda, se eu não estiver enganado também. A visão que a gente desenha da democracia tem essa questão da liberdade, da abertura. A gente tem muitos fragmentos, né, de construção histórica sobre isso, mas qualquer coisa que a gente já pensou, qualquer forma de organização nossa, foi limitada. Mas o que existe de nobre aí é que, a partir da racionalidade, é possível discutir esses temas e, principalmente, ao invés de aceitar as leis, aceitar aquilo que é dado, poder construir as suas próprias leis através do debate, através do diálogo, através da retórica. Frisando, a grande diferença é essa. Aquele considerado cidadão não precisa se curvar as decisões de um tirano. É ele quem debate e escolhe as leis que ele vai seguir, as leis que vão ser implementadas. Então, esse enfrentamento do pensamento mítico, com toda a sua riqueza e seu modo de organização da cultura no passado, né, produziu a racionalidade ocidental, o pensamento filosófico, o pensamento científico e, né, uma via de mão dupla que produziu também uma sociedade mais democrática. Com uma via de mão dupla, né, essa sociedade democrática permitiu também a construção de uma visão mais crítica sobre a realidade, né, sobre a forma como compreendemos a natureza, os astros, como pensamos as sociedades, as relações humanas, né, as formas de organização política, os valores, o que é ético, o que é justo, a formação de leis, o direito. Né, então, já contrariando a visão de senso comum altamente difundida, né, de que democracia é apenas um processo de eleição de autoridades, a democracia é também um espaço aberto para questionarmos, para expor visões de mundo e contrapô-las a outras visões diferentes da nossa. Então, o nosso podcast hiperbólico busca uma identidade também democrática. Nós temos aqui nossas posições, nossas opiniões, que tentamos sempre buscar uma visão mais aprimorada sobre elas, mas nosso podcast está aberto também à visão dos nossos ouvintes. Já no início, nos primórdios, né, do pensamento ocidental, nós temos um exemplo claro disso que se situa num período da filosofia chamado período pré-socrático, né, dos pensadores que antecederam ao Sócrates, por volta aí do século VII e principalmente no século V a.C., em que temos aí o florescimento de uma série de condições políticas, econômicas, religiosas, comerciais e até mesmo éticas que favoreceram o florescimento de uma forma de pensamento mais crítica, né? Uma forma de pensamento que possa se dizer filosófica e científica. Outros que apontem o caminho que traço, também encontrei em passeio no passo. Eu morro ontem e volto amanhã. Há um caso bem peculiar e ilustrativo aqui do que propomos em nosso podcast, que é o caso de alguns pensadores desse período enfrentarem a forma de pensamento mítica de uma maneira bem prática, né? Há um caso de uma ilha da região da Jônia, hoje fica na costa da Turquia, né? A gente vê sempre nos noticiários as notícias tristes sobre os refugiados fugindo da Síria. Muitos deles passam por essa região, né, dessas ilhas gregas e ilhas turcas, o litoral turco, onde no passado se situava a antiga Jônia. Numa ilha específica, os moradores se estabeleceram, criaram um povoado e se desenvolveram
desenvolveram lá. Tinha uma fonte de água específica em uma margem da ilha, e à medida que a população foi crescendo, a demanda por água foi aumentando, até chegar a um ponto em que houve uma espécie de colapso do fornecimento de água. Muitos na comunidade, principalmente as autoridades religiosas, autoridades mítico-religiosas da época, situaram esse problema da falta d'água como algum castigo divino. Era muito comum, né? Nessa época, não existe mais isso, né, pessoal? De castigos divinos, né? De achar que acontecimentos da natureza humana, da realidade social, sejam castigos divinos. Então, muitos acreditaram a falta d'água a um castigo de algum tipo de Deus que, vamos dizer assim, comandava a região. Alguns desses primeiros pensadores buscaram um outro entendimento para essa falta d'água e logo buscaram formas de solucionar esse problema. Então, há um duplo desafio para os pensadores da época, que era enfrentar um pensamento mítico, dogmático, de senso comum, né, limitado a preconceito, senso comum. Buscaram aí a construção de uma espécie de aqueduto ou túnel para transportar água da outra margem da ilha para a margem habitada da ilha, onde estava o povoado. Então, desenvolveram uma série de cálculos sofisticados para a época para uma obra de engenharia para transportar água, construíram um aqueduto. Enfrentaram primeiramente o pensamento mítico, a solidez do pensamento mítico, né? Quantos apontaram para esses primeiros pensadores como sujeitos que estavam desafiando os deuses. E até mesmo todas as suas dificuldades eram vistas como comprovação da limitação imposta pelos deuses para aquela questão da falta de água. Mas por fim que eles enfrentaram essa forma de pensamento e construíram uma das primeiras grandes obras de engenharia da história da humanidade, que é um aqueduto numa dessas ilhas. Se eu não estiver enganado, a ilha de Kos, é uma ilha turística da região, em que você encontra as ruínas desse aqueduto. A engenharia, a ciência se desenvolveu a partir do enfrentamento, ou melhor, enfrentando uma forma de pensamento que possa se dizer mítica. Catatal, leituras que colocam o pensamento em movimento. Esse quadro, que é inspirado no título do primeiro romance do poeta Paulo Leminski, tem como propósito trazer algum título de livro que tenha relação com as discussões dos episódios. No quadro Catatal de hoje, temos a indicação de um livro intitulado Introdução ao Pensamento Complexo, de Edgar Morin. O livro Introdução ao Pensamento Complexo foi publicado em 1990 na França e teve sua primeira versão português no Brasil em 2005. O livro é um livrinho, pode ser chamado assim, um livrinho no bom sentido, ou seja, não é um livro tão extenso, que traz uma série de anotações, ensaios e conferências que o pensador Edgar Morin realizou ao longo de vários anos, defendendo aí o chamado pensamento complexo. Para situar, né, o autor, Edgar Morin, ele nasceu em 1921 e ainda está vivo, né, bem velhinho, né? A peculiaridade do Edgar Morin é sua, vamos dizer assim, sua polivalência, né? Ele tem formação em várias áreas, é antropólogo, é filósofo, tem conhecimento na área do direito, já produziu filmes, é amante de bons vinhos e ficou conhecido aqui no Brasil, principalmente, por uma encomenda que foi feita a ele pela Unesco, né, o órgão da ONU para as questões culturais e educacionais, sobre quais seriam aí os saberes necessários à educação do futuro, né? Isso na virada aí do milênio. Na filosofia, ele é conhecido por um trabalho volumoso, né? São alguns volumes aí de uma obra chamada O Método, em que ele questiona do ponto de vista epistemológico, metodológico e mesmo político, antropológico, a maneira como o conhecimento se dá ou acontece no Ocidente. Esse questionamento da forma tradicional de se produzir conhecimento, conhecida como pensamento complexo. Se propõe aí uma espécie de correção dos rumos do pensamento cartesiano, né, em que o pensamento cartesiano é profundamente analítico, né, se propõe a desmontar as várias áreas do conhecimento em pequenas partes, né, vamos dizer assim, para a partir disso construir uma compreensão, mesmo uma formulação sobre o todo. O Edgar Morin propõe uma espécie de inversão e subversão disso.
isso, que é a ideia de complexidade. Eu não posso, desde o primeiro momento, deixar de trabalhar com o todo, né? A palavra complexo, plexo é trama, complexo é diferentemente do que a gente costuma relacionar, não é sinônimo de complicado. Uma coisa complicada é uma coisa difícil de ser resolvida, né? Uma coisa complexa é uma coisa que é estruturada em tramas, como um tecido, então, ou uma teia, né? Uma teia de aranha, né? O principal ponto da obra do Edgar Morin reside nessa crítica às especializações propostas pelo René Descartes. Um efeito da obra do Descartes que nos acompanha diz respeito a dividir o conhecimento em setores, em áreas, e essas áreas passam a ter, com o desenvolvimento epistemológico, dificuldade de conversarem umas com as outras. Então, o problema epistemológico apontado pelo Morin quanto a essa questão da complexidade, justamente de apontar que o conhecimento é entrelaçado, que o conhecimento, que é impossível produzir o conhecimento de uma área isoladamente, mas que as áreas têm um diálogo entre si. A obra do Morin, ela tem um impacto bastante interessante, que vai se desdobrar em impacto de construção de currículo, de proposta pedagógica, de proposta médica, inclusive, como o exemplo que nós temos no Brasil do Hospital Albert Einstein. Só para ilustrar, né, essa mudança de percepção, o Albert Einstein trabalha com seus pacientes, com uma equipe médica de vários campos. Então também vai ter, né, dependendo do caso, assistente social, psicólogo, o clínico geral, aí sim o especialista. Essa equipe vê o paciente a partir de uma complexidade, a partir de uma visão mais completa. Afinal de contas, uma doença ela sempre vai ter várias dimensões. Então, é impossível reduzir a doença, seja ela qual for, a ela mesma. Uma doença muda todo o cotidiano do sujeito, traz implicações desde a impossibilidade de frequentar o trabalho, precisar muitas vezes de alguém que cuide, vai ter implicações com a autoestima e assim por diante. Então, uma visão complexa da realidade é uma visão não reducionista da realidade. De certa forma, então, Edgar Morin nos ensina a pensar aqui que o todo não é somente a soma de partes. Sempre vem em mente a visão do Frankenstein, né? O Frankenstein é um todo completo de partes humanas, no entanto, esse todo formou um monstro. A leitura da obra Introdução ao Pensamento Complexo é um livro introdutório, como o próprio título anuncia, nos ensina a evitar Frankensteins na avaliação da realidade, mesmo considerando que a visão tradicional cartesiana gerou uma série de frutos e benefícios fabulosos na história da humanidade. Mas a obra de Edgar Morin nos lembra aí que muitas vezes devemos evitar dogmas científicos e buscar uma visão mais abrangente sobre a realidade. A intenção do quadro Catatal não é fazer uma longa resenha, né, mas sim muito mais um convite à leitura de alguma obra relacionada à temática do episódio. Nós sempre situaremos aqui um tipo de resenha mais aprofundada, vai seguir em nosso site, né, o link de algum trabalho mais criterioso de avaliação da obra na sequência. Essa é a história de um valente, um bicho homem, cigarro nos dentes, arma na mão pra pagar mais um, é melhor correr. Sua família é o seu alforje, no pescoço um sangue. Dando sequência em nosso episódio piloto do Hiperbólico e já encaminhando para o encerramento, né, do nosso programa, uma espécie de síntese da temática de hoje. Márcio, e a que conclusões podemos chegar nesse final de episódio piloto? Não sei se necessariamente conclusões, né? Mas sim convites. O Hiperbólico convida a todos, então, para a construção comum aí de um ambiente democrático na internet para discussão de temas cotidianos, né, com uma espécie de tratamento filosófico, né? A minha formação em filosofia, a formação do Douglas também em filosofia,
Nós, ao longo dos nossos futuros episódios, contaremos aí com convidados das mais variadas áreas, sempre, né, o que nós discutimos hoje, tentando aí promover algum tipo de senso crítico em relação a temas cotidianos que ganharam aí o senso comum e formaram a cabeça da maioria das pessoas, né? Formaram a opinião das pessoas. Então, nossa intenção inicial aqui, como bem mencionou o Douglas no início, é uma intenção negativa, né? De negar aquilo que está sendo dito cotidianamente, para tentar, num segundo momento, construir algo mais criterioso, algo mais aprofundado, né? E é sempre uma construção inconclusa. Então, talvez não tenhamos aqui uma conclusão sobre esse primeiro episódio, como também não teremos conclusões sobre os outros episódios. E sim, a abertura para novas descobertas, discussões, novos olhares sobre o mundo, sobre a realidade física, sobre as relações humanas, sobre os valores, e assim vai. Exato, a nossa proposta é justamente de, ao invés de encerrar as perspectivas, dar um start, né? Dar um início à reflexão. E uma característica interessante dos podcasts que vem bem a calhar para nós, é que os podcasts eles não se encerram neles mesmos, mas o nosso propósito é estender essa discussão. Esperamos que você participe nos comentários do nosso site, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Todos os links estarão aqui no post para que você estenda, divulgue, amplifique. Primeiro, faça bom proveito dos conteúdos discutidos nos episódios, mas que não assuma esses conteúdos como verdades supremas, definitivas e acabadas. Estamos abertos a sermos questionados, não é isso, Márcio? Afinal, né, são as perguntas que colocam o pensamento em movimento, e essas perguntas estão sempre em movimento. Eis o lema, né, o slogan do nosso podcast, né, Perguntas em Movimento. Então, caros ouvintes, agradecemos a sua atenção e sua audiência até aqui. Por questões técnicas, né, só para avisá-los, o nosso podcast será quinzenal. No entanto, nós lançaremos esse episódio e na próxima semana você poderá conferir seu feed, ou acessar o nosso site, que teremos um episódio novo. A partir da semana que vem, em março, então, teremos 2 programas e até o final do ano teremos 2 programas por mês. Em cada programa, lembrando, né, sempre o convite ao questionamento. Cada programa começará sempre com um tipo de questionamento. Muito bem, então um abraço a todos, fiquem bem, até a próxima. Até a próxima semana, gente. Na flor de ideias eu plantei o meu jardim. Eu digo sim, o agora está aqui. Tudo nasceu, impulso, trampolim. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim. Deixa ela vir. Não impedir acontecer. Deixa e vai pra nós dois. Virar mais nós dois. Virar mais depois. Fica pra trás e temos que admitir pra saber, andando na corda é que vamos ver. O circo da vida chegou pra ficar, pra ficar.
impedir, não impedir acontecer. Deixa e vai pra nós dois. Virar mais, nós dois. Virar mais, depois ficar pra trás. Na flor de ideias eu plantei o meu jardim. Eu digo sim, tu agora está aqui. Tudo nasceu, impulso, trampolim. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo, eu